Boa tarde, amigos da Velocidade. Final de semana de gala, Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1. Aquele Grande Prêmio que é a menina dos olhos do campeonato, que vem sendo disputado desde o ano de 1950, ano que a Fórmula 1 nasceu. Porém, já tivemos algumas corridas em Mônaco bem antes do começo da Fórmula 1. A primeira delas, lá no ano de 1929, vencida pelo piloto William Grove Williams, da França, que corria pela equipe Bugatti. Aquele ano também ficou marcado com a Semana de Arte Moderna, ficou marcado com o nascimento de Martin Luther King Jr., com a quebra da Bolsa de Nova York. E algumas outras corridas foram acontecendo na década seguinte, com vitórias de Luigi Facciola, com Manfred Caracciola. E em 1948, bem antes, 2 anos antes do início da Fórmula 1, tivemos a vitória do italiano Alberto Ascari, que venceria o campeonato mundial por 2 vezes na década de 50. O primeiro grande prêmio foi vencido em 1950 pelo argentino Juan Manuel Fangio. Em 51, não tivemos o Grande Prêmio de Mônaco. Em 52, a vitória ficou com o italiano Vittorio Mazzotto. Em 53 e 54, não tivemos o GP de Mônaco. A partir do ano de 55 até o presente momento, nós temos o Grande Prêmio sem nenhuma interrupção. Em 55, tivemos a vitória do francês Maurice Trintignant. No ano de 56, a vitória ficou com o inglês Sterling Moss. Em 59, com o australiano Jack Brabham, ano do seu primeiro título mundial. Em 60 e 61, tivemos 2 vitórias, mais uma vez, do piloto inglês Sterling Moss. Em 62, o vencedor daquela corrida foi o australiano Bruce McLaren. 63, 64 e 65, tivemos 3 vitórias seguidas do piloto inglês Graham Hill, que seria conhecido como Mr. Monaco ao final dessa década. Em 66, tivemos a primeira das 3 vitórias de Jack Stewart. Em 67, foi uma corrida marcada pelo trágico acidente com o piloto italiano Lorenzo Bandini, que sofreu um acidente, graves queimaduras, e que faleceu 3 dias depois o Grande Prêmio, que foi vencido pelo neozelandês Danny Hulme, que conquistaria o título mundial da temporada. Em 68 e 69, tivemos mais 2 vitórias do inglês Graham Hill, que se consagrava como Mr. Monaco, o maior vencedor nas ruas do Principado. No ano de 1970, tivemos a vitória do campeão póstumo daquela temporada, o austríaco Jochen Rindt. Em 71, no ano de seu bicampeonato, Jack Stewart volta a vencer. Em 1972, a vitória ficou com o francês Jean-Pierre Beltoise. Em 73, nova vitória de Jack Stewart no ano do tricampeonato. Em 74, tivemos vitória do sueco Stefan Johansson, aquele que Ayrton Senna substituiria na McLaren no ano de 88. Em 1975 e 76, 2 vitórias de Niki Lauda. Em 1977, a primeira vitória de Jody Scheckter, do sul-africano. Em 78, Patrick Depailler vence a sua única corrida em Mônaco. Em 79, correndo pela Ferrari no ano do seu título mundial, o sul-africano Jody Scheckter ganha pela 2ª vez nas ruas de Mônaco. Em 80, foi a vez do argentino Carlos Reutemann vencer. Em 1981, o piloto Gilles Villeneuve com a Ferrari conquista sua única vitória em Mônaco. Em 82, numa corrida conturbada em que tivemos 4 líderes nas 2 últimas voltas, o italiano Riccardo Patrese e os 3 franceses Didier Pironi, Alain Prost e René Arnoux, a vitória acaba ficando com o italiano Riccardo Patrese, que corria com a equipe Brabham. Em 83, tivemos vitória do finlandês Keke Rosberg. Em 84, tivemos a estreia de Ayrton Senna na Fórmula 1 e no Grande Prêmio de Mônaco. Aquela corrida foi disputada debaixo de muita chuva. Senna ultrapassou grandes nomes como René Arnoux, Keke Rosberg, Nigel Mansell. E antes da corrida ser interrompida, por fora na curva Sandevor, o tricampeão daquela temporada, o austríaco Niki Lauda. Porém, a corrida foi interrompida e Senna acabou sentindo pela primeira vez a pressão dos dirigentes da Fórmula 1. Ele venceu, mas a vitória lhe foi tirada e dada ao francês Alain Prost, que por causa dessa corrida disputada pela metade, perderia o campeonato por meio ponto para Niki Lauda no final da temporada. Em 85 e 86, tivemos mais 2 vitórias de Alain Prost. Em 87, largando na 2ª posição com sua Lotus amarela, Ayrton Senna conquistava a primeira vitória de um brasileiro e a sua nas ruas de Mônaco. Corrida que tivemos dobradinha com o piloto Nelson Piquet, que ao final daquela temporada no Grande Prêmio do Japão conquistaria o seu tricampeonato mundial. Em 88, Senna liderava de ponta a ponta. Porém, quando estava a 50 segundos à frente de Prost, Senna comete um erro e acaba batendo na saída da curva Portier na entrada do túnel. A vitória acaba ficando com Alain Prost, que conquistaria a sua 4ª vitória.
Nos anos de 89, 90, 91, 92, 93, Ayrton Senna conquistaria mais 5 vitórias nas ruas de Mônaco, dando um grande destaque para a corrida de 1992, no dia 31 de maio. Senna não tinha uma Williams nem um pouco capaz de brigar pela vitória. Porém, após um erro no último pit stop da equipe Williams, Senna assume a liderança. E numa batalha épica e inesquecível contra o inglês Nigel Mansell com uma Williams de outro planeta, Senna chega a 0.215 e termina a corrida na primeira posição. Seria uma das 3 vitórias de Senna naquela temporada. E essa quinta vitória fazia com que Senna igualasse o recorde do Grand Hill. No ano seguinte, Senna largava na terceira posição e, contando com uma queima de largada de Prost e o estouro do motor de Michael Schumacher na curva Lewis, Senna assume a liderança e vence para se tornar definitivamente o Mr. Mônaco, com 6 vitórias na história de Mônaco, coisa que nenhum piloto até hoje conseguiu igualar. 94 foi um grande prêmio triste, o primeiro após a morte de Ayrton Senna. Após muitas homenagens e uma comoção do público e dos pilotos, a vitória acaba ficando com a Benetton de Michael Schumacher, que conquistaria 4 vitórias naquelas 4 corridas e partiria para o seu primeiro título mundial na Fórmula 1. Em 95, mais uma vitória de Schumacher. No ano de 96, tivemos a última vitória de um piloto francês na Fórmula 1, que foi de Olivier Panis, nas ruas de Mônaco debaixo de muita chuva. Em 97, mais uma vitória de Schumacher, a primeira com a Ferrari em Mônaco. Essa corrida foi marcada também por uma grande corrida de Rubens Barrichello, que com sua fraca Stewart consegue a segunda posição, se metendo entre a Ferrari de Schumacher, que venceu, e a outra Ferrari do irlandês Ed Irvine, que chegou na terceira posição. Em 98 tivemos a vitória do piloto finlandês Mika Häkkinen. Em 99 tivemos a vitória de Michael Schumacher. Em 2000 tivemos vitória de David Coulthard, segundo lugar de Barrichello. Em 2001 Schumacher se iguala a Grand Hill, ganhando 5 vezes no Principado de Mônaco, trazendo Rubinho, seu companheiro de equipe, na segunda posição. Essa foi, então, a última vitória da Ferrari nas ruas de Mônaco. Em 2002, tivemos vitória do escocês David Coulthard da McLaren. Em 2003, Juan Pablo Montoya com a Williams, piloto colombiano, venceu com Raikkonen em segundo. Em 2004, a única vitória do italiano Jarno Trulli, correndo pela Renault. Em 2005, vitória de Raikkonen na McLaren. Em 2006 e 2007, 2 vitórias de Alonso. Em 2006 com a Renault e 2007 com a McLaren. Em 2008 tivemos uma grande esperança de vitória brasileira. Massa crava a pole com 15.787, porém numa corrida disputada debaixo de chuva ele erra a freada da Sandevaux, passa reto e perde as primeiras posições para Lewis Hamilton da McLaren e o polonês Robert Kubica da equipe BMW. O piloto polonês de 7 vidas, que não morreu porque não era hora dele ainda, né? E Massa teve que se contentar com a terceira posição. Em 2009, tivemos a vitória surpreendente de Jenson Button com a Brown GP, que vinha surpreendendo o campeonato e viria a ser campeão do mundo no Grande Prêmio do Brasil. Em 2010, tivemos a primeira vitória de Mark Webber em Mônaco. Em 2011, tivemos a vitória do alemão Sebastian Vettel. Em 2012, uma nova vitória de Mark Webber. 2013, 14 e 15, 3 anos de domínio absoluto da equipe Mercedes e de Nico Rosberg, que ganhou 3 provas. Bom, a pista de Mônaco é conhecida como uma das mais travadas e difíceis de ultrapassagem. O único ponto de ultrapassagem que alguns pilotos tentam é a freada da chicane do Porto na saída do túnel. Para quem não conhece muito a pista de Mônaco, eu vou tentar explicar um pouco como que é o traçado e as curvas daquele circuito. O piloto parte da reta de chegada, encontrando a Sandevaux logo como a curva 1. Na subida da Sandevaux nós temos as curvas Massenet e Beau Rivage, passando pela curva do Cassino, um trecho de descida que os pilotos têm que driblar um bump que tem ali, que dizem que é um bueiro. Saindo dessa parte de descida, eles vêm para uma freada forte, que é a freada da Mirabeau, onde o Mansell em 84 com a sua Lotus debaixo de chuva passou reto e acabou perdendo a posição para Senna. Passando a curva Mirabeau, nós vamos para a curva mais lenta da Fórmula 1, que é a curva Lewis, feita em 180 graus. Lá que onde o Schumacher, na corrida de 93, naquele 23 de maio, acabou estourando o motor e Ayrton Senna herdou a liderança da prova. Saindo da curva Lewis, que é a curva mais fechada da Fórmula 1, a gente contorna a Portier à direita e a entrada do túnel. O túnel é o ponto de maior velocidade dentro dessa pista de Mônaco. Os carros podem atingir até os 295 km por hora. Lá na freada do túnel nós temos uma freada forte, que é a chicane do Porto. Após a chicane do Porto, a gente vai para um trecho de média velocidade, que é a curva da Tabacaria e os S's da Piscina.
Saindo dos S's da piscina, a gente vem para o contorno da curva Rascasse, que tem a primeira e a segunda perna. Passando a Rascasse, entramos na Anthony Nogues e completamos a volta nos 3.340 metros do circuito de Mônaco. Então amanhã teremos a largada a partir das 9 horas, previsão de chuva para a corrida, o que pode embaralhar a corrida em Mônaco, que Mônaco é sempre uma caixinha de surpresa. E vamos ver o que nós teremos amanhã no grid de largada, com Daniel Ricciardo largando na primeira posição, e torcer por uma corrida de recuperação dos pilotos brasileiros, de Felipe Massa, que larga na 14ª posição, e de Felipe Nasser, que larga em último, pois teve um problema com o motor da sua Sauber no início do Q1. Vale lembrar que Kimi Raikkonen perde 5 posições por ter trocado o câmbio de sua Ferrari. Então, pessoal, um bom final de sábado para vocês. Vamos curtir o Grande Prêmio de Mônaco, que é um Grande Prêmio para lá de especial. Valeu, pessoal, e nos vemos no próximo vídeo do Grande Prêmio do Canadá daqui 2 semanas. Valeu, tchau, tchau!